vocês? Eu sou Beto Campo e você está no nosso canal de dicas de vídeos profissionais. Aqui eu falo sobre desenvolvimento humano, tudo aquilo que pode agregar para o nosso cotidiano, para a nossa vida, enfim, para aquilo que pode transformar a nossa vida pessoal e profissional. Hoje eu estou falando aqui principalmente para o meu canal do Instagram, @adotecomportamentos. Eu convido vocês a conhecerem que é um trabalho bem legal, ele é direcionado ao nicho comportamental mais pessoal e principalmente para o papai e para a mamãe que trabalha aí com o processo de adoção, que está trabalhando na educação familiar, na educação infantil, aonde eu sempre considero e falo muito claro e transparentemente para vocês, transforme você, transforme a sua vida. Muitas vezes nós temos o hábito de reclamar e apontar o dedo para frente, mas não fazemos essa olhada para baixo, essa olhada interna, essa autorreflexão de que nós temos que mudar o nosso comportamento inicialmente. E depois observar o comportamento do próximo. Ter a empatia, trabalhar a inteligência emocional. E hoje eu quero dizer para vocês que nós temos que ser pai e mãe pelo exemplo. Para você que é papai, que é mamãe, ou para você mamãe e papai que está me assistindo diretamente aqui. Nós temos que ser pelo exemplo, nós temos que fazer a diferença. A criança muitas vezes vai seguir aquilo que nós praticamos e não aquilo que nós falamos. Você já viu aquela situação que você fala, pede, a criança nem sempre faz? Mas quando aquilo que você pratica, que você tem como rotina do seu cotidiano, ela começa a repetir? Principalmente nos cenários de adoção, onde você vai identificar muito histórico complexo, muita bagagem emocional. Então é importante você praticar. É importante você fazer aquilo que é correto para que a criança veja, goste, se adapte e siga. Nem sempre o diálogo, aquela cobrança, a necessidade, ela vai trazer resultado. Trazem algumas situações. A educação infantil, ela realmente é muito complexa e é muito emocionante também. Ela é muito gostosa de se fazer porque você verifica, quando você se empenha nisso, a transformação. E essa transformação ela ocorre em você e ocorre na criança, porque é uma evolução contínua. Por isso que qualquer tipo de ação que se transforme em ato de violência, em bater, não é relevante. Não estou nem falando do aspecto, né, que não é legal, que é ilegal, que não é bom, que é imoral. Não estou nem chegando nesse ponto. Estou falando que é irrelevante para você entender o quanto é importante o diálogo, o quanto é importante ser exemplo, o quanto é importante você, adulto, mudar o seu comportamento. Isso é fácil? Claro que não. Você vai ter que abrir mão de valores, você vai ter que abrir mão de coisas que você mantém, vai abrir mão daqueles hábitos que você já criou desde dos seus 20, 30 anos de idade, enfim. Hábitos que você já faz há 5, 6 anos seguidos, mas você tem que mudar, porque hoje você tem um filho, uma filha, hoje você tem um cenário diferente que você precisa se adaptar a ele, e não o contrário. Então, à medida que você quer que a criança se adapte àquilo que você faz, você precisa então dar o exemplo, para que aí sim essa criança comece a fazer e você vai modificando, vai transformando diariamente. E como eu disse, não é fácil. Não é fácil porque você vai enfrentar rejeições, às vezes indiferenças, às vezes aquela birra. E como é que você faz isso? Briga? Bate? Lógico que não. Você vai através da transformação. Da transformação, exatamente. A transformação da criança? Também. Mas a transformação de quem? Quem tem que transformar? Você, eu, nós. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos gerar exemplo positivo para que a criança consiga aí sim ter você como referência e comece a fazer próximo daquilo que você entende que é o melhor da educação para essa criança e para a vida dela. Se eu não faço isso, se eu não tenho essa característica, consequentemente eu estou deixando a criança evoluir com aquilo que ela acredita que é certo. Então, você procure acompanhar esse cenário, procure muitas vezes quando você quer demonstrar algo, que você pode até
tentar inicialmente falar. Você pode até tentar dizer para a criança aquilo que você quer. Só que você percebeu que não teve resultado, comece a mostrar pelo comportamento, pela sua atitude. Nem sempre você ser bonzinho ao extremo, você ser solícito ao extremo vai ajudar. Como nem sempre você ser nervoso, radical ao extremo vai ajudar. Sempre tem que haver o quê? O equilíbrio. Manter o equilíbrio da balança. A inteligência emocional, ela está qualificada diretamente nisso, de você manter o equilíbrio, de você entender os pontos. Se você cede demais, se você abre demais, a criança vai se acostumar a fazer só o que ela gosta e fazer do jeito que ela quer, no momento que ela quer e como você permitiu. Da mesma forma, se você for radical demais, se você quer só gritar, brigar, também você torna aí a criança com um emocional complexo. E ela vai se tornar uma pessoa assim. Então, encontre o ponto de equilíbrio. Principalmente no casal, né? Principalmente nas situações de filhos aí que o casal precisa ter esse tipo de relacionamento, é muito importante. É muito importante que exista esse equilíbrio. E os dois se entendam, que ambos consigam compreender como esse caminho deve ser seguido. E não só uma das partes, ou um lado ceder mais que o outro. A gente sabe que ouve falar que é muito comum, isso acontece, há predileção, às vezes, da criança por um ou por outro. Mas que tal a gente melhorar isso? Que tal a gente não achar que isso é tão comum e fazer com que aquilo seja da melhor forma possível, perto daquilo que a gente chama de qualidade? O que é chamar de qualidade? É perto daquilo que a gente entende como perfeito. Mas o perfeito nem sempre é bom para todos, é claro. Mas você tem o seu padrão familiar. Você tem os seus valores daquilo que você foi criado. Você tem o seu moral, a sua ética. E isso você certamente quer transmitir para o seu filho. Você tem aquela coisa do seu gosto pessoal que você quer compartilhar com a sua filha. E como que a gente melhora isso? Fazendo com que tudo em volta seja um exemplo positivo, fazendo com que a família esteja unificada e direcionada a um caminho para que aquilo seja bom para todos. Pense sobre isso, reflita. A transformação humana é necessária. E esse é meu trabalho, faz parte da minha rotina. Tanto melhorar a mim mesmo, quanto ajudar vocês a evoluir nesse aspecto. Conheça um pouco mais do meu trabalho. Eu tenho bastante nicho aqui para a parte empresarial, mas eu falo muito com vocês, muito com o lado da pessoa física também. Acompanhe meu trabalho pelo YouTube, Beto Camp Oficial, pelo Instagram, @beto.campoficial, @camp gestão de pessoas, e aqui no @adote comportamentos. Pelo Facebook e LinkedIn, Beto Camp e Camp Gestão de Pessoas. Esses aspectos de desenvolvimento humano, pessoal, profissional, você vai encontrar com uma quantidade grande, e muitas vezes aquilo que eu falei para a vida profissional serve também para a sua vida pessoal, e vai agregar principalmente no seu aspecto da educação familiar e infantil. Tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, isso ajuda muito no meu trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.